falar sobre música não cristãs. Então ele sentiu muito não poder cá estar, queridos irmãos, mas ele vai poder estar no último domingo do mês de março para falar sobre música não cristãs, porque ele deseja tanto servir a igreja neste quesito. Então estou cá para substituí-lo e poder apresentar mais um ensino sobre o absolutismo ou a busca pela perfeição. Eu vou procurar ser muito telegráfico, como se diz, para podermos remir o tempo. E até porque o tema do absolutismo, digamos assim, queridos irmãos, dentre os 6 temas, eu particularmente considero ser o mais prático, ok? Porque é um tema que tem muita semelhança com aquilo que é defendido nas Sagradas Escrituras sobre a moral universal, ok? Não obstante que houveram pessoas não crentes que defenderam o absolutismo, né, ou as ideias do absolutismo foram difundidas também por pessoas não crentes, como o caso de Sócrates, Platão, e lá no século XVIII pelo grande filósofo iluminista que é o Emmanuel Kant. Mas também sabemos que muitas das ideias do absolutismo convergem com o que a palavra de Deus diz. Amém, meus irmãos? O irmão Patrício falou na semana passada sobre o situacionismo, né? Que é uma contrariedade ao absolutismo, né? O situacionismo surge para tentar contrariar ou, digamos assim, diminuir um pouquinho o impacto do absolutismo. Mas lembrando que o situacionismo surge dentro do seu cristão, né? E já o absolutismo teve variantes também não cristãs. Então, a ideia do absolutismo surge por, claro, né? Muitos homens há que no passado quiseram de fato ir atrás daquilo que era, digamos assim, a perfeição humana, né? Buscar princípios que de fato levassem o homem a uma vida mais perfeita. E para tal era necessário que se falasse, né, de princípios que tivessem um caráter universal. Porque se a preocupação é com o homem, para que o homem fosse mais perfeito, mais desenvolvido naquilo que é a sua moral, então era necessário que se pensasse numa moral que fosse para todos, que fosse, digamos assim, imperativo para todos. E nós sabemos também que, além disso, no cristianismo, nós temos de fato essa ideia já é muito antiga, que Deus criou o homem para que o homem fosse como ele, vivesse como ele. E Deus é de fato a expressão da moral universal, né? A moral universal, no ponto de vista cristão, ele não é defendido à parte de Deus, amém? Não são só um conjunto de regras que surgem a partir das ideias humanas. Quando nós vemos no cristianismo, falar de moral universal é baseado no caráter de Deus. Por isso, dentro do cristianismo, queridos irmãos, nós vamos ter pessoas também, digamos assim, né, a defenderem o absolutismo moral, como Santo Agostinho, o Agostinho de Hipona, e também como o caso de Tomás de Aquino, temos também o caso de Martinho Lutero, João Calvino e muitos outros. E esses aqui, queridos irmãos, só se utilizavam dos princípios que já estão claros na palavra de Deus, de que a moral universal deve ser baseada no caráter de Deus. Por isso que quando eu falei sobre o antinomianismo, os irmãos, uma das coisas que eu disse aos irmãos é que e o irmão Cachipia também falou isso quando tratou sobre a ética normativa, que a medida da moral, amém? A medida da moral cristã, ela precisa ser o amor, amém? Precisa ser o amor.
E é necessário que nós compreendamos muito bem o que é este amor que a palavra de Deus diz. Porque o conceito deste amor que a palavra de Deus diz se difere muito daquilo que é o conceito, digamos, secular ou relativo que o próprio mundo em si tem. Então, logo, queridos irmãos, falar de absolutismo é falar de quê? Quando nós tocamos sobre essa questão de absolutismo, estamos a falar de quê? A palavra absolutismo ou absoluto vem de um termo latim, aliás, absolutus, que significa perfeito, completo ou então independente de condições. Quer dizer, não tem nenhuma condição, algo que não muda de acordo ao tempo. Ok? Quando nós falamos, não, isso é absoluto para todos. E nós temos utilizado esse termo absoluto no nosso dia a dia. Nós utilizamos esse termo absoluto de maneira normal no nosso dia a dia. Não, isso é absoluto. Em outras palavras, estamos querendo dizer, isso vale para todos, ok? Por isso que um dos termos antônimos ou contrários ao absoluto é o termo relativo, ok? Algo relativo é algo que não vale para todos, ok? E algo absoluto é algo que vale para todos, algo que não muda nas circunstâncias, na pessoalidade, é algo que vale para todos, né? E nós sabemos que, queridos irmãos, quando se trata de moral, né, o cristianismo é absolutista, quer dizer, os seus princípios morais servem para todos, eles não variam de cultura, não variam de pessoa, não variam de circunstância e tudo mais. Dizia o Patrício na semana passada que a tentativa de Joseph Fletcher, ok? De tentar, digamos assim, né? De tentar endereitar um pouquinho as ideias absolutistas, caiu no outro extremo, não é isso? Que de certa forma não foi bom, quer dizer, ele não foi feliz, né? Por mais que algumas das suas ideias tinham alguns princípios já defendidos pelos pais antigos, né? Como temos o caso da economia, né? Que é praticamente a regência da casa, como se diz o próprio termo. Mas a ideia que ele defendeu não é bem a economia, não é isso? Porque, queridos irmãos, nós precisamos de fato ter este devido cuidado. Então, quando nós falamos sobre a moral, nós devemos ser absolutistas. Significa que nós temos que ir para o caminho de defender uma moral que não depende da circunstância, que não muda de acordo com o tempo. E é o que mais ou menos está acontecendo com o Ocidente, ok? Muitas das coisas que eram tidas como princípios morais universais estão a ser revistos. E claro, né, hoje também há um pouquinho de influência dos pensamentos de Nietzsche, né? Nietzsche defendia que a moral ocidental precisava ser revista. Por isso ele apregoava, e queridos irmãos, é muito bom estudar filosofia para você pelo menos perceber como é que a mente dos homens se tem desenvolvido ao longo dos tempos. Nietzsche dizia que deve haver uma transvaloração da moral ocidental, o que significa a moral do Ocidente tem que ser mudada, tem que passar por uma mutação. Mas o Nietzsche odiava Deus, ok? Que era Nietzsche? Era um ateu. O Nietzsche odiava o cristianismo. Ele sabia que a moral ocidental estava regida pelos princípios cristãos. O Ocidente é o que é hoje por causa do cristianismo. Amém, meus irmãos? O Ocidente, a Europa, a América e tudo mais assim é o que é hoje por causa do cristianismo. E eles estão a deixar os princípios cristãos e, queridos irmãos, o que está acontecendo? Estão a ficar muito mal naquilo que é o estado da sociedade, está decadente. Então, absolutismo é isso, uma palavra latina de absolutos, que significa completo, perfeito, independente das condições, né? Algo que não depende da circunstância e que permanece de maneira constante ou então não muda de acordo com o tempo.
A palavra de Deus diz lá em João 17:17 que a tua palavra é a verdade. Queridos irmãos, quando nós tentamos trazer a visão absolutista para o cristianismo, nós sabemos que a palavra de Deus nos ensina. Cristo orava lá em João 17 que a palavra de Deus é a verdade. Então, se a palavra de Deus é a verdade, é uma verdade que precisa ser observada por todos nós de maneira universal. Tomás de Aquino dizia assim, que a lei natural é a participação da criatura racional na lei eterna. A lei natural é a participação da criatura racional na lei eterna. Aquilo que nós temos como lei natural, né? O termo lei natural é, por exemplo, também visto nas Sagradas Escrituras. Quando a gente fala sobre lei natural, né? Estamos querendo dizer que o homem por si só, né? Deus já criou o homem tendo no homem a ideia de uma moral absoluta. Quer dizer, o homem já nasceu com uma razão, com uma consciência que de fato lhe serve como juíza para que ele saiba como discernir o bem do mal. O homem sabe o que é mal, o homem sabe o que é bem. Então, esse conceito de lei natural que está plantado no homem, queridos irmãos, é de fato uma expressão da lei de Deus que é universal. Amém? E Paulo nos diz lá em Romanos 2, né? Que aqueles que sem lei pecarem, sem lei serão julgados. Sem lei, Paulo estava querendo falar que sem a lei divina, amém? Aqueles que pecarem sem a lei divina serão julgados. A pergunta surge, serão julgados, então se vão ser julgados sem a lei divina e vão ser julgados com base no qual lei, né? Paulo depois explica que esses mesmos, né, serão julgados pela lei natural, né? Esta que pauta com a sua consciência para que eles discernam o que é bem e o que é mal. Então, estar desprovido da lei divina não significa que a pessoa não vai receber algum tipo de juízo. O julgamento virá por meio da lei natural. Logo, meus irmãos, falar sobre absolutismo é falar sobre isso, né? É a defesa que existe sobre princípios morais que são universais, que nunca devem ser violados, independentemente das circunstâncias. Logo, esses princípios são considerados universais porque eles permanecem e são válidos para todos os seres humanos. Amém? Então, esta é a ideia do absolutismo. Logo, queridos irmãos, como eu disse que o absolutismo tem uma variante cristã e uma variante não cristã. Na variante não cristã, ou então na defesa não cristã, nós encontramos Sócrates e Platão, que eram dois filósofos gregos. Sócrates foi, né, digamos assim, mestre de Platão. Sócrates nunca produziu nenhum escrito, mas Platão, né, que era discípulo de Sócrates, acabou produzindo os escritos com base naquilo que eram as palavras de Sócrates. Amém? O que que de fato esses filósofos cristãos, gregos, aliás, defendiam a respeito da moral cristã, né? Moral universal, desculpa. Ou então, o que eles diziam sobre a questão do absolutismo? Sócrates dizia que existe uma moral universal que pode ser descoberta através do diálogo, da reflexão e do questionamento. Para Sócrates, é possível sim, de fato, descobrir que existe uma moral universal. Isto pode ser feito através do diálogo, né, da conversa, da reflexão, usando da razão, e também do questionamento. E esse do questionamento, queridos irmãos, eu estou muito bem familiarizado com esse método de Sócrates do questionamento. Nós na pedagogia tem um método de ensino que é chamado método socrático, que o professor usa para tentar fazer o aluno parir as suas ideias a respeito de um tema. Muitas das vezes, quando nós chegamos, antes mesmo de colocar o tema na aula, e nós chegamos, vamos lá, vocês já ouviram falar sobre isso?
já. Tá bom, calma lá. Na tua ideia, o que é isso? Na tua ideia. E muitos vão falando, contribuindo e tal. O objetivo é mesmo fazer com que os alunos, de fato, falem sobre o tema, descobrem e se fundamentam mais sobre aquele tema por meio das perguntas e da reflexão que eles vão fazendo, sendo incitados pelo próprio professor. Então, o método socrático, quem estuda a pedagogia, pelo menos sabe muito bem disso. E Sócrates defendia que, de fato, é possível descobrir que existe uma moral universal através do uso desses três métodos, do diálogo, da reflexão e do questionamento. Quer dizer, a gente poderá analisar se de fato existe uma moral universal usando esses mesmos métodos. Já Platão, que fora seu discípulo, dizia: o bem é eterno, universal e fundamento de toda a moralidade. Para Platão, o bem é eterno, o bem é universal e o bem deve servir como fundamento de toda a moralidade. Então, Platão dizia que se nós de fato queremos discernir a moralidade, nós precisamos de fato analisar a questão do bem. Se aquilo que a gente vai fazer, se aquilo que é as nossas ações produzem de fato algum bem. Amém? Tanto na nossa vida como na vida das outras pessoas. Esta era a ideia de Platão, porque ele entendia que o bem é universal e deve servir como fundamento de toda a moralidade. Logo, dizia ele também que se o bem é eterno, neste caso não deve passar por uma mudança ao longo do tempo. Nem aquilo que hoje é algum bem para a sociedade, para todo mundo. Vê, queridos irmãos, estamos a falar de aspectos morais, ok? Existe bem não moral. Amém? Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Existe o bem não moral, ok? Mas nós estamos a falar do bem moral, ok? Ele dizia que no ponto de vista do bem, no sentido moral, o bem é de fato eterno. Neste caso, não deveria ser mutável, não deveria mudar ao longo do tempo. E também, ainda dentro dessa vertente não cristã, também aparece Emmanuel Kant, como eu disse, foi um filósofo do século XVIII, que também foi um grande iluminista, que contribuiu muito para o iluminismo, queridos irmãos. Emmanuel Kant, ele dizia que a moral não deve depender de sentimentos, de tradições culturais, nem das consequências das ações. Amém? Para Emmanuel Kant, a moral não pode depender de sentimentos. Ok? Por isso é que às vezes os da esquerda consideram os da direita como sendo insensíveis, ok? Insensíveis quando se trata de muitas questões que eles querem fazer, que tem a ver com o sentimento da própria pessoa, mas que é discernido como moralmente incorreto, mas eles defendem como sendo moralmente certo. E aí a direita bate forte. E eles acham muitas das vezes, não, vocês são insensíveis, como é que vocês vão falar isso, essas coisas aqui e tudo mais. Dizia até uma portuguesa dentro de um reality show a um homossexual. Ele disse assim, olha, você pode ser o que você quiser. Uma lâmpada, se você falar, não, agora eu sou lâmpada, ou agora sou cachorro, agora seja lá o que for. Mas uma coisa não vai mudar, uma coisa você não poderá mudar a minha consciência, que você não é mulher biológica. Mulher biológica. Você nunca vai ter útero. Nunca vai menstruar, nunca vai conceber. É uma realidade. Mas quando você fala essas verdades,
há um problema. Emmanuel Kant dizia que a moral não pode depender de sentimentos, ok? Não são os sentimentos que de fato vão ditar sobre o que é moralmente correto. E muito menos as tradições culturais. Ah, na minha tradição isso é certo, mas é uma ofensa aquilo que é a própria moral. É que uma vez, há uns 6, 7 anos atrás, discutíamos com alguns crentes a respeito de algumas culturas africanas e que de fato a mulher virgem tem que. A mulher virgem que vai para casar, exato, a mulher virgem que vai para casar, antes mesmo de ser dada a casamento, naquele todo processo, o tio tem que deitar-se com ela. O tio tem que deitar-se com ela também para tentar ver se de fato ela é virgem ou não e também para lhe preparar para o contexto em que ela vai. Existem muitas tradições que não prestam e nós, principalmente aqui em África, queridos irmãos, nós temos muitos princípios tradicionais que são uma ofensa àquilo que é a moral cristã. A moral, para Emmanuel Kant, não pode depender de tradições culturais, ok? Existem tradições culturais que extrapolam princípios morais universais. E para Emmanuel Kant, a moral não pode depender disso. Não é aquilo que é, noutra cultura, é tradicionalmente aceite, na outra cultura não vai ser tradicionalmente aceite. Emmanuel Kant defendia que quando tratamos de princípios morais, precisam ser tradicionalmente aceitos em todas as culturas. Não pode depender de uma cultura em detrimento da outra. Ele também dizia que a moral não pode depender das consequências das ações. Quer dizer, não pode ser assim, olha, eu fiz isso, ok? Porque ele fez aquilo. Para Emmanuel Kant, não deve ser isso. E vê, muito das ideias de Emmanuel Kant influenciaram, queridos irmãos, muito dos princípios de direitos universais que existem hoje. Amém? Aquele que é o pacote dos direitos humanos universais, muitos deles foram inspirados nas defesas de Immanuel Kant. Então, para Immanuel Kant, a moral não pode depender das consequências das ações. Ok? Como se diz, né? O fato de não implica aqui. Não é isso? O fato de te picarem nas vistas, de te furarem os olhos, não significa que você deve lhe cortar a mão, ok? Então, não, é correto, porque ele me furou nas vistas, então é correto que eu lhe corte a mão. Não, não é moralmente correto fazer alguma coisa dependendo das consequências das ações de outro. Quer dizer, a tua reação não pode ser justificada, quer dizer, a tua má reação não pode ser justificada pela má ação de outrem, dizia Emmanuel Kant. E quando nós vamos para a palavra do Senhor, queridos irmãos, nós vemos em Salmos 19, versículo 7, que diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então nós precisamos se ater à lei de Deus para podermos assim, queridos irmãos, defendermos aquilo que são princípios morais. Na tradição cristã, neste caso, queridos irmãos, os mandamentos de Deus foram compreendidos como expressões dessa moral universal. Neste caso, nós, como se diz, né, que nos mandamentos de Deus, a gente vê o caráter de Deus. Amém? O caráter de Deus. Por que os mandamentos de Deus devem ser tidos como universais? Porque nos mandamentos de Deus a gente vê a expressão do caráter de Deus, que é santo, que é justo e que é perfeito. Neste caso, queridos irmãos, a natureza de Deus é vista nos seus mandamentos. Martinho Lutero dizia que a lei de Deus revela a justiça perfeita que o homem não pode produzir sozinho. Vou repetir. Martinho Lutero dizia que a lei de Deus revela a justiça perfeita que o homem não pode produzir sozinho. Então, queridos irmãos, uma forma de aperfeiçoar a visão absolutista não cristã, ok? É, de fato, adicionar os princípios
de Deus, adicionou os mandamentos de Deus, porque Deus deve ser a base da moralidade universal. Se Deus for colocado na equação, queridos irmãos, fica mais permanente, fica mais inabalável aquilo que é, de fato, a ideia de moral universal e eterna, porque se for só baseado nos princípios humanos ou na lei natural, queridos irmãos, e não se refletir que a lei natural é uma participação, como diz Tomás de Aquino, é uma participação da criatura racional na lei eterna. Infelizmente, vai acontecer com o que tem acontecido no Ocidente, que muitos dos princípios morais hoje são tidos como sendo relativos. Mas se Deus sempre for colocado no meio, não há como. E o problema do Ocidente é isso. Estão a tirar Deus da equação, por isso é que muita coisa está a se tornar mesmo relativa. Mas se Deus sempre estiver aí no meio, queridos irmãos, e a lei natural sendo subjugada, ou digamos assim, sendo sempre influenciada pela lei eterna divina, não há como, de fato, muitos princípios morais passarem a ser relativos em vez de continuarem a ser absolutos. Então, neste caso, quanto ao absolutismo, podemos ver, queridos irmãos, que os seus principais defensores na vertente não cristã foram Sócrates, Platão e depois, temos o caso de Emmanuel Kant, já no século XVIII. E dentro do cristianismo tivemos teólogos como sendo teólogos e filósofos, porque ambos também eram filósofos, como Santo Agostinho de Hipona, tivemos também Tomás de Aquino, que também muito defendeu isto. Santo Agostinho de Hipona, ele defendia que a moral precisa ser fundamentada no caráter de Deus, amém? É isso, a moral precisa ser fundamentada no caráter de Deus. Eu vou repetir, queridos irmãos. Se queremos a cada dia que a nossa moral seja inabalável, seja imutável, é necessário que nós continuemos a reafirmar o caráter de Deus. Não vamos pensar numa moralidade à parte do caráter de Deus. Por isso que quando Deus começa a ser tirado da equação, a sociedade fica totalmente mal. É o que está acontecendo com o Ocidente, repito. É o que está acontecendo com o Ocidente. Tá? E uma vez conversávamos com o Próspero e refletíamos sobre isso. Muitos muitos africanos, muitos asiáticos até, muitos querem quase tudo do Ocidente. Querem migrar para o Ocidente, querem ter a vida dos Ocidentes, mas esses aqui precisam discernir que o Ocidente também tem sido a causa, amém, da perversão moral no mundo hoje. O asiático é mais conservador, o africano é mais conservador e o americano latino é mais conservador. Mas o americano do norte e o europeu têm sido muito liberais. Se você querer receber tudo, como tem acontecido principalmente no caso do Brasil, e a direita tem batido forte, se você quiser receber tudo do Ocidente, você vai levar até porcaria. Tem que saber filtrar. O movimento LGBT cresce por causa do Ocidente. Aqui na Ásia ainda tem países que condenam isso veementemente. Na África, tem países aqui na África que estabeleceram que ser homossexual é crime. Não que eu, queridos irmãos, concorde que seja crime, porque eu acho, de certa forma, um extremo, ok? Porque acaba a ser uma medida um pouquinho intolerante. Mas é só uma reflexão de que nós, africanos, ainda estamos munidos de muitos princípios conservadores, que, de certa forma, são contrários a muita visão ocidental. Então, ao recebermos as coisas do Ocidente, é necessário que nós, queridos irmãos, saibamos filtrar. Tem coisa que é mesmo bom basear unicamente nas nossas visões africanas.
Mas tem coisas que a gente vai aprender com o Ocidente. Tem coisa mesmo, vamos embora ficar aqui. Não achar que nós somos uns completos. Amém? Desatualizados, antiquados, até o ponto de tudo queremos receber de quem? Do Ocidente. Não, nós não somos completos, desorganizados, antiquados, ignorantes, que tudo sem filtrar que iremos receber do Ocidente. Não, não é disso. E principalmente se tratando de moral. É bom que só se calhar 2% ou 3% recebamos do Ocidente. Porque muito do que nós temos cá em África, queridos irmãos, vale de fato a pena. E dizia Tomás de Aquino também desenvolveu aquilo que é chamado de a doutrina da lei natural. Ele foi alguém que muito contribuiu isso para a tal chamada doutrina da lei natural. Eu disse lá atrás e repito, queridos irmãos, a lei natural ela precisa estar apegada à lei divina eterna. A lei divina eterna. Porque é de lá onde descende a lei natural. É com base na lei natural que aqueles que não conheceram a lei de Deus, segundo Paulo em Romanos 2, serão julgados. Mas tenhamos em mente que, queridos irmãos, a lei natural ela não pode ser supervalorizada por nós em detrimento ou em desapego à lei divina eterna. Porque a lei natural ela tem as suas imperfeições por causa da corrupção humana. Amém, meus irmãos? Neste caso, podemos assim taxar aquilo que são os principais conceitos defendidos pelos absolutistas, né? São 4. O primeiro, que é a moral universal. Para eles, para os absolutistas, as leis morais aplicam-se a todos os povos e culturas. Como disse Immanuel Kant, ele dizia que a lei moral, ou a moralidade, aliás, não pode depender de tradições culturais. Então, o outro princípio que era defendido por eles é a imutabilidade moral. Então, se a lei é universal, como dizia Platão, que o bem é eterno, universal e deve servir como fundamento da moralidade. Então, se a moral é universal e o bem é eterno, no caso, então ela precisa ser imutável, ela não deve mudar. Como diz Immanuel Kant, nem sequer depender de qualquer cultura. Neste caso, o que é moralmente errado continua errado em qualquer circunstância, em qualquer contexto, em qualquer cultura. Então, deve ter, queridos irmãos, uma imutabilidade moral. A moral precisa ser imutável. E neste caso também, o outro princípio defendido, você vê que é meio que de maneira hierárquica, né? Uma puxa a outra. O terceiro é o dever moral, que dizia que o ser humano deve agir de acordo com os princípios morais universais. Se existe uma lei universal que se aplica a todos os povos e culturas, ela deve ser imutável, não dependendo de qualquer circunstância e, de fato, todo homem deve agir com base nessas mesmas leis. Se aplica a todos. Todo mundo tem o dever de observar. Por isso que eu disse, queridos irmãos, muitas das ideias de Immanuel Kant influenciaram os princípios de direitos humanos universais atuais. E nós sabemos que muito daquilo que se trata, por exemplo, quanto ao direito à vida, né? Todo mundo deve respeitar esse direito. Então, se foi apregoado que todo mundo deve viver, todo mundo tem o direito à vida, isso vale em qualquer lugar e todos os homens devem, de fato, respeitar a vida, devem, de fato, conservar a vida do próximo. E, por fim, tem o princípio da busca pela perfeição moral. Nesse quarto princípio, queridos irmãos,
entramos também assim um pouquinho da influência cristã, que dizia que a ética deve orientar o ser humano em direção à santidade ou à pureza, ou então a uma vida moralmente perfeita. Se tem moral universal e todo ser humano deve de fato observá-lo, neste caso cada um de nós deve fazer o esforço de atingir, né, essa perfeição moral. E bem, né, queridos irmãos, nós sabemos que por causa do advento do pecado, nós que estamos nesta carne, somos incapazes de atingir aquilo que é a perfeição moral, mas a cada dia que passa nós estamos a caminhar para tal. E precisamos empregar o esforço a cada dia para atingirmos esse estado. Logo, queridos irmãos, a palavra de Deus nos ensina lá em Mateus 5,48 que sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu, o vosso Pai celestial. Então, somos chamados na palavra de Deus e vê que no contexto de Mateus 5, sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai, compreendia a observância de todos aqueles ensinos que Cristo lá disse em Mateus 5, sobre o que deve ser, de fato, a marca do caráter de quem faz parte do reino de Deus. John Wesley dizia que a verdadeira santidade consiste em amar a Deus e obedecer à sua vontade. Mais uma vez, aqui é colocado Deus em equação. Deus nunca deve ser tirado da equação quando quisermos falar sobre absolutismo moral. Quando quisermos falar sobre moral perfeita. A partir do momento que Deus é tirado da equação é complicado. E vê, queridos irmãos, Deus é amor. Quando você coloca Deus sempre dentro da equação, você sempre vai encontrar resposta para muitos casos complexos das circunstâncias da vida no qual somos chamados, mesmo assim, a proceder moralmente. Principalmente naqueles que a palavra de Deus parece não ser tão detalhista, ok? Parece não dar tanto detalhe assim. E se calhar alguns crentes que quererão, por a palavra de Deus não estar a dar tanto detalhe, assim, de maneira específica, explicando de maneira um pouquinho mais simples e clara, eu devo fazer, eu tenho a legitimidade de fazer. Mas se Deus ser utilizado como a medida da moral, amém? Você muitas das coisas tu não vais fazer porque sabes que não vai ser muito coerente com aquilo que é o caráter de Deus. Por isso é que se entende a palavra de Paulo lá em 1 Coríntios 8, amém? Quando Paulo vai te falar que o conhecimento incha e o amor edifica, o conhecimento incha e o amor edifica. Por mais que os coríntios tinham a liberdade de comer aquela comida que foi sacrificada ao ídolo, né? Mas aquilo ainda estava a trazer algum tipo de escândalo aos seus irmãos. Se calhar alguns vão querer dizer, não, o irmão é mimoso. O irmão é mimoso, o irmão é que não quer entender, o irmão e tal. Mas já lhe foi explicado e tal, e há possibilidade sim, queridos irmãos, de que já tenha sido explicado aqueles mesmos irmãos de Coríntios. Mas por que parece ainda causava escândalo? Me admira a postura que Paulo tem como um bom teólogo. Ele segue o caminho do amor. Paulo demonstra aqui aos coríntios que nós não devemos só ser regidos, ok, por aquele conhecimento iluminado que recebemos a respeito de um ponto doutrinário. Não, eu compreendi que ídolo nada é, ok? Mas acima de tudo, acima do maior mandamento, aliás, acima de todos os mandamentos no cristianismo, nós temos o amor, amém? O amor é o maior mandamento. Primeiro amar o teu próximo, aliás, primeiro amar o Senhor acima de todos e de todos, e depois amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando nós vamos refletir, amém, com base no amor, quando a gente vai utilizar o amor como a medida da nossa moralidade, queridos irmãos, as coisas ficam mais perfeitas.
Amém? E muitas dúvidas, e muitas faltas de explicações para resolver algumas situações complexas acabarão por ser de fato esclarecidas. Porque aí tem um amor. E a gente vai se perguntar, com base no amor, como é que eu devo agir? Amém? Sendo eu chamado a amar o meu próximo, o que eu devo fazer? E aí vai. É que às vezes acontece, né? Ficam a irritar os outros, a estigar os outros, o outro vai ficando triste. Você vê que quando tu vais para a palavra te diz, calma lá. Quando de fato estás a estigar alguém e a pessoa não quer muito aquelas questões e tal, faz isso ou faz aquilo. Faz isso ou faz aquilo. A palavra de Deus não procura dar tantos detalhes assim. O Antigo Testamento, principalmente na lei Musá, lá no Pentateuco, é que tinha muitos detalhes. Quando vês para o Novo Testamento, não tem assim tantos detalhes. Mas, queridos irmãos, a ênfase do amor, eu percebo isso quando se lê João, tanto o Evangelho como a primeira carta. Enfim, quando se lê Paulo, que várias vezes fala do amor, né, isto sendo uma explicação adicional sobre o ensino de Cristo quanto à centralidade do amor, parece que não para muitos, mas a gente acaba por receber de fato a resposta para muitos casos complexos ou diário que nós vamos nos deparar como cristãos ou como seres sociais. E você sabe que não, já estou a brincar com meu irmão, ele não está a gostar, tá a ver? Ele está a se sentir irritado e está a ficar triste e tudo mais, enfim. E você sabe que com base no amor, se você parar e refletir, utilizar o método Socrático, como Sócrates dizia, que a gente pode descobrir, de fato, a moral universal com base no diálogo, reflexão e no questionamento, você mesmo para e se questiona. Isso que eu estou a fazer é mesmo correto? Ele não está a gostar, mas eu insisto. Causa-lhe tristeza, mas eu insisto. É algo que simplesmente ele não gosta, mas parece que eu encontro alegria nisso. Então, quando você para, queridos irmãos, e reflete com base no amor, tu vais encontrar de fato resposta para muitos casos. Logo, o amor precisa ser, digamos assim, o amor, em outras palavras, Deus, porque Deus é amor, precisa ser de fato a medida da nossa moral. Amém? E logo, então, a resposta teológica cristã para essa questão do absolutismo, primeiro que a teologia cristã reconhece princípios morais universal, né? Mas, queridos irmãos, a teologia cristã enfatiza que o verdadeiro absoluto é Deus. Deus é que é o verdadeiro absoluto. E é aqui que devemos aperfeiçoar um pouquinho a visão absolutista defendida por Sócrates, por Platão, por Emmanuel Kant também. Então, o verdadeiro absoluto é Deus. Deus é que, de fato, deve ser usado como a medida da nossa moral. Neste caso, a moral não é apenas um conjunto de regras, mas uma expressão do caráter divino. A moral é uma expressão do caráter divino. Deus deve estar sempre na equação. Jesus ensinou que a lei se resume no amor, né? Primeiro amar a Deus e depois amar o nosso próximo como a nós mesmos. Logo, queridos irmãos, a ética cristã combina verdade, amor e justiça. Verdade. A palavra de Deus é a verdade. Jesus Cristo disse lá em João 17:17. Amor, né, tem a ver com o maior mandamento. Primeiro, amar a Deus. Segundo, amar o nosso próximo. E graça, né, que poderá, queridos irmãos, ser assim, digamos, a capacidade que Deus poderá nos conceder para que nós continuemos a observar aquilo que são os princípios dele. A teologia cristã também, queridos irmãos, sustenta que a moral cristã quer dizer,
A vida moral cristã, aliás, depende da transformação espiritual operada por Deus. Para a teologia cristã, jamais alguém poderá viver uma vida moralmente aceitável diante de Deus, ou moralmente perfeita diante de Deus, moralmente justa diante de Deus, se de fato não ocorrer uma transformação na sua vida, amém? Por isso que nós precisamos de experimentar o novo nascimento para que sim possamos ser aprovados diante de Deus. E a palavra de Deus nos diz: amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Dizia o antigo pastor teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, dizia que a vontade de Deus revela-se em Cristo e chama o homem à obediência responsável. Vou repetir: a vontade de Deus revela-se em Cristo e chama o homem à obediência responsável. Então, quem tem Jesus está dentro da vontade de Deus, amém? Então, por isso que, se a cada dia quisermos permanecer na vontade de Deus, devemos a cada dia nos apegar a Cristo Jesus, porque só tendo Cristo Jesus poderemos ser obedientemente responsáveis. Concluindo, meus irmãos, o absolutismo, então, representa a tentativa de afirmar princípios morais universais e perfeitos de conduta, valoriza a consistência moral e busca pela perfeição. Para o absolutismo, a moral não deve ser mutável e não deve depender de culturas, de sentimentos ou até das consequências das ações de outrem. A moral precisa ser intercultural ou transcultural. E também temos o contributo do cristianismo, que vem dizendo que o fundamento da moral é o próprio Deus. Neste caso, a vida moral deve ser guiada pela verdade divina, pelo amor e por uma graça transformadora. Amém? Conhecereis a verdade vos libertará. E dizia Agostinho de Hipona: ama e faze o bem que quiseres. Amém? Paro por aqui, falando sobre absolutismo. Se alguém tem alguma questão, é o momento.